não aceito discussão sobre isso. De novo, é a minha opinião, não Partido Novo do Libertas. Qual que é a melhor proposta do caderno? E assim, se alguém tentar discutir comigo, eu vou ter dificuldade de discutir porque eu vou estar com uma situação de... Regularização fundiária. Vocês sabem o quão bizarramente importante é regularização fundiária? Se eu quisesse, pra dar ênfase na repetição, eu conseguiria colocar ela em praticamente todos os cadernos. Tanto que ela não aparecia primeiro no caderno, no draft original, ela não aparecia primeiro no de moradia, ou no de economia, ou nem no de mobilidade. Ela aparecia em segurança pública. Aí você fala, quê? 50% dos lotes imobiliários, note isso, não é imóveis, você pode ter um lote imobiliário com vários imóveis, prédio, casinha dentro. Em torno de 50% dos lotes imobiliários no Brasil, aonde existe algum papel que diz que ele existe mais ou menos assim, estão irregulares. Isso não conta os imóveis que existem no Brasil que não tem nenhum papel. E isso leva a uma porrada de problemas diferentes. Como, por exemplo, por que ele estava originalmente no caderno de segurança pública? Mas é que daí a gente cortou e falou, tá, a proposta vai ter que ter uma proposta em um caderno. A gente não pode ficar repetindo ela, porque senão fica um estorvo gigantesco. E tá certo. Se você tem um grande bairro com nenhuma regularização fundiária ou muito pouco, você não tem como ter desenvolvimento econômico desse bairro, porque você não tem como abrir um negócio. Você não tem como ter valorização dos imóveis, você não tem como ter nada, aquele negócio estagna, ele fica parado. E é muito suscetível a se tornar território de crime organizado. Então, quando você promove uma regularização fundiária em bairros assim, que tem um alto nível de irregularidade e tudo mais, você está cortando uma base territorial e econômica de crime organizado. Porque, bom, mas então, quem que certifica as terras ou faz a venda disso e tudo mais se é tudo irregular e é tudo feito daquele jeitão? É grilagem, crime organizado, etc, etc. Tá, mas então quem que dá crédito nessa região, dado que como você não tem um endereço, ou como você não consegue provar coisas básicas para dar como garantia no crédito, quem que dá crédito nisso? O agiota do crime organizado. Você cria toda uma estrutura ali onde crime organizado consegue ganhar dinheiro, consegue ter um território físico para defender e até começar a se tornar instituições ali de tentar resolver problemas das pessoas. Ao regularizar isso, você tira isso deles. É só que quando a gente fala disso, a galera pensa assim, não, porque vai ajudar a valorizar os imóveis e tudo mais. Não, sim, ajuda a valorizar também o desenvolvimento da região economicamente, ajuda a abertura de empresas e negócios e tudo mais, mas também ajuda, por exemplo, a instalação de saneamento básico. Saneamento básico é um porre caro de fazer. E quando você tem lotes que estão irregulares, você não consegue nem fazer nada muito com eles ali, você colocar saneamento embaixo, especialmente dentro das privatizações agora que estão acontecendo no novo marco de saneamento, você fala, tá, mas como é que eu vou calcular fazer isso aqui tudo mais, que tudo é irregular, eu não consigo nem fazer isso, não sei nem se eu vou conseguir cobrar e tudo mais. Então isso dificulta, não que seja o maior fator ou a única coisa, mas dificulta esse tipo de instalação. Outra coisa, mobilidade. Tá, mobilidade faz mais sentido quando você tem uma maior densidade urbana, porque é uma questão de oferta e demanda, certo? Então, se você tem uma região que é só casinhas espaçadas, você tem uma baixa densidade populacional, então uma linha de ônibus ou uma linha de metrô é altamente ineficiente ali e vai precisar ser subsidiada para que a passagem fique baixa, porque se ela ficar muito alta, as pessoas vão ficar muito putas e o prefeito vai se explodir, então por isso ele vai subsidiar a passagem. Não tô dizendo que tá certo fazer isso, tô dizendo que esses são os incentivos políticos. E quando você tem várias áreas informais assim, você tende a ter uma área residencial gigantesca. Então a linha que leva dessa área residencial gigantesca para a linha para o local de empregos, não tem desembarques e embarques no meio do caminho, tem só... não tem embarques porque o ônibus enche rápido aqui, daí ele passa cheio aqui no meio, onde ele não vende nada, aí ele desembarca todo mundo aqui, e depois ele volta vazio, porque não tem ninguém voltando nesse horário. E depois na volta é isso, ele enche aqui, não fatura nada no meio do caminho e desembarca todo mundo aqui. E ele não embarca a gente no meio do caminho porque ele está lotado. Então ele fica altamente ineficiente. Se você consegue fazer desenvolvimento econômico em todo o trajeto, você vai ter embarques e desembarques a todo momento. Isso é mais eficiente para a linha, passagem baixa, faz mais sentido você instalar coisas ali, esse tipo de coisa. Então assim, cara, isso é um negócio que tem efeitos sistêmicos para todo lado. Último argumento. De cada 4 mulheres no Brasil, uma, nos últimos 12 meses, foi agredida fisicamente pela sua família ou parceiro. Foi vítima de violência doméstica. Em populações de baixa renda, isso é quase o dobro. Ok? Na próxima vez que você tiver numa sala cheia de mulheres, pense nessa estatística. Só pra você pensar o que está acontecendo ali, você não sabe.
Da população feminina que sofre violência doméstica, lembrando, em torno de 50%, 2 em cada 4 em famílias de baixa renda, 1 em cada 4 diz que ela não quebra a relação com o abusador, com o agressor, por motivos financeiros. Isto é, e aí eu vou botar a comida na mesa dos meus filhos como? Eu vou morar onde? Eu vou fazer o quê? Eu dependo financeiramente dele. Portanto, eu vou ter que ficar aqui e apanhar o resto da minha vida. Então, se metade das mulheres de baixa renda apanha e 1/4 delas é por causa disso, então 1/8 das mulheres de baixa renda no Brasil, que são a maior parte, milhões de mulheres, continua sendo vítima de violência doméstica todos os anos, porque não tem oportunidade de desenvolvimento econômico. E isso começa com ter propriedade privada, ter a escritura e a estrutura econômica básica para você conseguir abrir um negocinho básico e com isso ter uma fonte de renda ou gerar empregos que podem ser ocupados por essas mulheres que vão com isso poder quebrar uma relação de violência doméstica. Vocês estão entendendo o quão absolutamente básico é regularização fundiária e como é uma completa travesti o fato de que ainda 50% dos imóveis no Brasil são irregulares? Por isso que isso pra mim é a proposta MVP no caderno, e se alguém tentar argumentar que não é, eu vou virar pro cara e pensar... Segunda, essa aqui eu adorei e é uma coisa que eu tô querendo trazer para candidatos que eu quero apoiar, a gente quer aprofundar nisso. Eu não consegui aprofundar isso muito no caderno porque, caralho, é muita coisa, tá? Mas BIDs, Business Improvement Districts, ou zonas de melhoramento econômico, ou distritos de desenvolvimento, distritos de melhoria, a gente nem quer ver ainda qual vai ser a tradução. Eu tô preferindo distritos de desenvolvimento, mas whatever. Essa política existe nos Estados Unidos e Europa com resultados muito consolidados e ela é basicamente uma privatização da prefeitura ou subprefeitura. O que que é? É a ideia de que residências, comércios e indústrias podem fazer combinações entre eles, ou puramente indústria ou puramente comércio, você entendeu? E criar associações que vão operar em cima de um distrito. Por isso, Business Improvement Districts. Então, um distrito é uma área, não necessariamente um bairro, pode ser 2 quadras, pode ser 2 ruas, pode ser uma coisa muito grande. Você tem em Londres um bid gigantesco na área norte do rio Tâmisa. Você tem nos Estados Unidos bids, às vezes, de 2 quadras. Varia bastante. Mas você pega mais ou menos ali, e essa associação de moradores, negócios, etc., vai ter poder de gestão e administração e melhoria, Business Improvement Districts, para tornar aquele espaço melhor. Por quê? Porque eles são os mais diretamente interessados, como moradores, que aquele lugar seja agradável, seguro, etc., para o bem-estar e boa vida deles, mas também para a valorização dos seus imóveis, e os comerciantes também estão interessados naquilo, porque lugares agradáveis, seguros, etc., vão atrair mais negócios e, portanto, mais vendas para eles, e também valorizam os seus imóveis. Então você está permitindo que eles interfiram às vezes no urbanismo, na infraestrutura, em segurança, em decoração, em personalização, em territorialização, no sentido de você deixar aquele lugar com uma característica mais clara, pessoal, daquilo ali que eles querem ser. E você está descentralizando isso, você está tirando isso da mão de prefeitos e vereadores e falando, pessoal, faz aí. O que eu não gosto do formato que existe nos Estados Unidos e a Europa disso é que ele opera muitas vezes com uma threshold, quer dizer, um limite. Então assim, se 50% ou 60% ou 70% das pessoas nessa área quiser fazer todo o resto é obrigado a participar. Aí eu já não gostei. E muitas vezes você pode criar uma taxa, que na prática vira um imposto em cima das pessoas que não queriam participar. Aí não. Então, o Instituto Millennium fez uma proposta vários meses atrás, quase em torno de 1 ano atrás, de um sistema estilo Lei Rouanet, que eu falei pra eles, cara, mas Lei Rouanet o pessoal meio que não gosta, né? Fica meio associado à esquerda. Fala, tipo, aquele desconto do imposto de renda. Então, ao invés de você criar uma taxa, sabe que você pode mandar para instituições de caridade? E que agora muita gente vai usar isso para ajudar o Rio Grande do Sul também, vale a pena não lembrar, até porque é época de imposto de renda. Você pode fazer esse negócio e então captar fundos de outras pessoas que pagariam imposto para ir para você cuidar daquela área. Então você tem os fundos disso sem alguém ser obrigado a pagar mais. Ah, mas ainda vai vir de imposto. Tá, imposto é roubo. Eu gostaria que não existisse, mas existindo, o que eu posso aprovar agora? Pelo menos ao invés de ir para político, vai para alguma administração local. E também você pode fazer um sistema, tipo um cashback de IPTU. Claro, você tem que fazer as contas para você não quebrar o caixa da prefeitura. Claro, senão você vai só virar imposto em cima de todo mundo. Mas se você consegue demonstrar, em vários casos, você fala, ó, digamos que essa associação aqui recebe de volta tipo, 10% do IPTU deles. Então, isso
mata o problema do caroneiro, isso mata vários problemas que podem acontecer e retira a necessidade de você obrigar alguém a participar. Porque o problema de alguém ser obrigado a participar é que daí ele teria que pagar, mas se o cara não participar, daí ele não paga, mas ele recebe os benefícios. Vocês falam, cara, não tem nenhuma taxa extra. As pessoas estão recebendo de volta a parte do imposto que elas pagaram. Então, por que você não entraria? Ah, porque vai dar uma reunião de condomínio. Ainda é melhor do que uma Câmara de Vereadores. Então você fala, digamos, 10%. Então, residentes e comerciantes de um bairro de, sei lá, 6, 8 quadras de uma região formam essa associação, eles recebem 10% do IPTU de volta que eles pagaram e podem captar mais um X, e agora eles podem melhorar aquele lugar como eles quiserem. Propriedade privada, mercados, incentivos locais e tudo mais. É uma legislação um pouco mais complicada e você tem que demonstrar por cálculo que, por estimativas e tudo mais, o que tem as seus margens de erro também, fazer o quê? Mas pode falar, cara, mas vai ter uma perda de faturamento da prefeitura. Tá, mas isso pode ser momentaneamente coberto com venda de patrimônio, com várias coisas assim. E mesmo que isso aconteça, a valorização dessa região vai fazer com que os valores imobiliários subam, com que tenha mais atividade econômica, o que, entre várias coisas, vai gerar mais arrecadação para a prefeitura. Então, embora no primeiro ano você possa ter uma pequena queda, no longo prazo você tem um faturamento maior. Então, você não pode transformar a cidade em um BID inteiro de uma vez, porque ia quebrar o caixa. Mas você consegue fazer uma transição ao longo de vários anos aqui, sim, e isso pode trazer muito desenvolvimento para a cidade. Eu amei fazer essa proposta, cara, e é um negócio que eu realmente quero trazer pro Brasil. Tô muito dedicado nisso agora. Terceira proposta, segurança pública. Não, mas segurança pública é uma questão de estados e federação, porque a polícia militar ou civil são do governo do estado, e a legislação penal é federal. Sim, mas tem uma coisa que prefeituras podem fazer. Tem várias, na verdade, o caderno não é muito extenso, mas a mais simples, a mais barata, é o mapa de calor do crime. Isso é uma coisa que todos os especialistas de segurança ficam tipo... Por que ninguém faz? Claro, tem algumas cidades que fazem, tudo bem, beleza, mas assim... Bicho, é tão básico. Tão básico. Crime é uma conta. Qual a chance de eu ser pego? Se eu for pego, quanto que eu me ferro? E se eu não for pego, quanto que eu ganho? Se eu não for pego, quanto que eu ganho? A cidade não tem o que fazer. Se eu for pego, o que acontece comigo? A cidade não tem o que fazer. Mas qual que é a chance de eu ser pego? Cidades têm o que fazer aqui. O que você faz? Você faz um mapa de calor do crime. Você puxa todos os BOs da polícia, e a polícia de São Paulo tem isso público, as outras polícias não. Então é um pouco mais chato de fazer. Mas você puxa isso tudo e bota num mapa. E o que você vai descobrir é que, e essa estatística é válida para o mundo inteiro, 50% do crime acontece em 2 a 4% dos lugares. E eu não estou dizendo bairros. Ah, não, mas tal bairro tem mais crime. Bom, sim. Eu estou dizendo assim, no meio da quadra e não na esquina. Naquele ponto de ônibus, mas 20 metros pra lá, não. Desse lado da praça, mas não daquele. Tem esse nível de especificidade. Por quê? Porque você tem lugares onde tem mais vítimas, você tem lugares onde tem menos iluminação, você tem lugares onde tem mais rotas de fuga, você tem lugares onde tem menos olhos, então você pode isolar alguém e atacar o cara. Tem vários motivos porque um lugar pode ser mais viável para o crime, então com uma chance menor da pessoa ser detectada, do criminoso ser detectado, que não é pessoa, e com uma chance maior e com uma superfície menos ou mais adequada para o crime, esse tipo de coisa. Então o que você faz? Você mapeia todos. Qual que é o custo disso? Cara, você vira para uns funcionários públicos da prefeitura e fala, faz os trem. Fim. Você pode fazer isso num mapa digital, uma coisa mais bonitinha, ou numa cidade de porte menor, onde a galera não tem tecnologia, cara, você consegue fazer isso na base de um mapa na parede e alfinete. Ah, mas o porre? Custo. Zero. Você não vai gastar R$1 fazendo isso. E depois que você faz isso, você vai ter a lista dos lugares onde crime mais acontece. Aí você olha pra eles e fala, mas por que diabo? E aí você vai descobrir coisas básicas. Eu tava aplicando isso aqui em São Paulo só pelo exercício, e tinha umas que era muito engraçado. Tipo, você puxava uma rua assim, aí aqui tem um pouquinho de assaltinhos, aqui tem um pouquinho de assaltinhos nessa quadra aqui do lado, e nessa outra quadra aqui do lado tem um monte de assalto. Por quê? Aí você puxa o mapa de trânsito e de mobilidade e você fala, nessa quadra aqui tem, 3, 4 pontos de ônibus. Nessa quadra aqui tem, uns 3, 5 pontos de ônibus. E nessa quadra aqui tem 1. Então nessa quadra onde tem 1, ficam, 2, 3, 4 pessoas esperando o ônibus, enquanto nas outras tem, 20, 30, 40 pessoas. E essa é uma rua de comércio onde depois das 6 tudo tá fechado. Então, geralmente são as pessoas que estão trabalhando no comércio ou pessoas locais ali que estão pegando o ônibus para voltar para suas casas. Então, vai ter poucos olhos na rua, porque os comércios estão fechados, e no lugar onde tem um ponto de ônibus vai ter um baixo número de vítimas, ou talvez 1 ou 2 em potencial, em que se chegar um cara com uma arma, ele limpa todo mundo. Enquanto isso, nos outros lugares vai ter 20 ou 30 pessoas. Solução!
Tira esse ponto de ônibus daqui e coloca aqui. Fim. Custo. Tirar um postinho daqui e botar o postinho lá. Põe aqui. Fim. Você acabou de prevenir dezenas de assaltos no ano por causa disso. Às vezes é coisas tipo, cara, o lugar tá todo cagado, tá tudo zoado, e daí ninguém vem aqui, porque parece inseguro, e porque porque tem essa teoria da janela quebrada, que não é bem isso. A teoria da janela quebrada é que, uma vez que alguma coisa é descuidada, todo mundo entende que, então ninguém liga aqui, vamos cometer crimes aqui, certo? Então a ideia é que desordem atrai crime. Sim, mas não. Desordem afasta pessoas. Desordem sinaliza para as pessoas, aqui não é seguro, aqui ninguém se importa, aqui não existe alguém que guarda esse lugar, porque não existe territorialidade, não existe uma característica que mostre que pessoas se importam. Então aqui você está sozinho, então pessoas não vão. Quem vai é quem não tem escolha. Você tem que passar ali porque é o caminho para o ponto de ônibus. Você tem que passar ali porque alguma coisa assim, saindo da faculdade, você tem que passar ali e tal, alguma coisa assim. Então, por causa disso, mais crime chega lá. Faz sentido? Então não é exatamente desordem atrai crime. Então quando você tem esses lugares tudo zoado assim, vai acontecer isso. Aí você vai pra eles e pensa, o que eu posso fazer aqui? E aí você vai ter que ter 1 bilhão de ideias diferentes. Tipo, Porto Alegre teve uma ideia que você olha e fala, gente, é simples, mas é genial. Espaço embaixo de viaduto. Tá, peraí, tem trânsito ali que é meio obrigatório. Mas assim, embaixo de viaduto não tem o que fazer, não tem ninguém que mora e tudo mais. E se a gente, porque tem aquele vãozinho e tudo mais, e se a gente criar tipo um ponto aqui de vender salgado ou alguma coisa assim, e a estrutura da prefeitura, ou do governo do estado e tudo mais, a gente cria esse negócio aqui e licita ele, daí vai ter uma lojinha aqui que vai ter gente olhando, e eles vão estar interessados em manter a segurança ali, manter tudo limpo. Então quando você tá passando ali, você se sente mais confortável, se torna menos suscetível ao crime e tudo. Vocês entenderam? Cara, assim, você vai precisar de centenas de ideias diferentes para resolver centenas de problemas específicos diferentes, mas, de novo, o custo é muito baixo, é só olhar cada um deles e pensar o que eu posso fazer sobre isso. E quarto, que na verdade não é uma proposta em específico e é um pouco repetido com uma coisa que eu falei lá atrás, mas gestão. É a revolta contra o trem-bala. Se você for ver, boa parte das nossas propostas de saúde, educação, meio ambiente, de gestão pública, de finanças públicas, é só, bicho, ergue os dados, faz uma reuniãozinha semanal, bota uma meta, enche o saco do pessoal, taca fora de algum jeito quem não tá resolvendo e faz gestão. E eu sei que isso soa muito Dória. Mas é que o Dória era marketing, mas depois não tinha muita ação. Por exemplo, ele teve uma política pública que é muito assim um exemplo da síndrome do trem-bala. City Câmera. Quem é de São Paulo lembra disso? Não, porque vai ter uma câmera, tudo conectado com uma rede e tudo mais, deve ter uma puta rede da cidade de câmeras que vai ver todos os crimes. E daí você precisa ter uma câmera em HD e uma conexão de alta velocidade, e daí você paga pra fazer parte disso, e daí toda essa rede não tem ninguém monitorando, então você tem certeza que o seu crime, onde você foi vítima, vai ser filmado e guardado em alta qualidade. E você tem que pagar por isso. Não serviu pra nada. Mas enfim. E não tinha gestão básica de segurança da cidade. Enquanto isso. Síndrome de trem-bala clássica. Então, assim, cara, olha o básico. Não, assim, gestão básica mesmo. Assim, critérios técnicos para nomeação de diretores de escola. Não tem? Não. Mais de 70% das escolas têm nomeação de diretores por critérios políticos. Então você coloca um cara com habilidades e a cada 3 meses tem uma reunião de meta onde você fala, e aí? Funcionou? Não. Por quê? O que você precisa? E depois da segunda que não funcionou, você fala, e aí? Rua! E coloca outro cara. Você fala, cara, mas não é possível que isso... Isso é uma proposta. No Brasil, isso é uma proposta. Muitos especialistas de saúde diferentes falam, cara, tem muitas obras que estão paradas porque a gente simplesmente não consegue fazer documentação básica. Tem muitas coisas que estão atrasadas ou que estão dando problema de gasto e tudo mais porque a gente não sabe nem os dados. Tem muitas cidades, não a maior parte das cidades, que elas não sabem quais que são os pontos de pressão de postinhos, quer dizer, em que horários vai mais gente e por quê, e aonde que na cidade vai pegar mais demanda pra gente responder isso melhor. Eles não sabem! Você não tem análise estatística de quais são os problemas de saúde que estão acontecendo na cidade, por quê? Então assim, cara, tá, isso tem um custinho? Tem. Faz isso. Ao invés de sair construindo hospital de não sei o quê. Isso vai gerar várias economias depois, ou pelo menos já que você tem que gastar, gasta com isso, ao invés de coisas bizarramente complicadas que nunca vão dar em nada. Então isso é uma proposta que
mobilidade, tem um monte de propostas assim, tipo, gente, vocês podem usar a tecnologia para descobrir aonde que tem mais linhas sobrecarregadas ou que pontos da cidade estão desassistidos. A gente tem que dá pra fazer isso por drone hoje. E daí vocês podem olhar isso e refazer as linhas na cidade de maneiras que elas atenuam a população, então você consegue melhorar a mobilidade sem ter que comprar ônibus. Custa um pouquinho, mas assim. Ah, não, vamos instalar o metrô! Antes de instalar o metrô, você pode só fazer esse negocinho pra tentar otimizar as linhas um pouquinho? Isso tá em uma porrada de propostas diferentes e é muito colocar mercados, colocar tecnologia e pensar o que você resolve barato antes de resolver no caro. Enfim, cara, tem bilhões de coisas aqui. Quem estiver se candidatando e tiver dúvidas, precisar de ajuda com isso e tudo mais, me contatem, vocês têm um formulário lá e tudo mais, a gente vai ajudar vocês nisso. Eu sei que foi um vídeo extenso, mas é o vídeo do domingo e eu queria nerdar nisso aqui e tudo mais. Desculpa que ele ficou longo, eu não tive tempo de fazer mais curto. Tchau, tchau.